Semana passada, o Francisco Bosco deu uma entrevista para o Estadão que causou aí uma repercussão bem negativa para ele. A manchete aqui da reportagem da entrevista é: Olavo de Carvalho tinha razão, diz Francisco Bosco sobre a esquerda nas universidades. Francisco Bosco, ele é um doutor em literatura e ele participa do programa da GNT Papo de Segunda. Já adianto aqui que eu não acompanho o trabalho do Bosco, não sei o que ele diz lá na GNT, eu só vou me deter aqui sobre uma parte dessa entrevista que foi a que gerou polêmica, né? E aí o que acontece foi que ele está lançando um livro dele novo, e esse livro é um livro de aforismos, e um dos aforismos ali é mencionado nessa entrevista. Então a primeira pergunta, que foi a que gerou a polêmica de fato, é a seguinte. Pergunta do jornalista do Estadão, né? Você se define como intelectual. Não acha que a maioria das pessoas pode ter um ranço dessa palavra e associar a um certo tipo de arrogância? E aí o Francisco Bosco respondeu: eu me defino como intelectual público, diferente do intelectual acadêmico, que é aquele cuja produção costuma ficar circunscrita aos limites da universidade. O intelectual público é aquele que, tendo tido estudos formais ou não, tem uma ação discursiva que vai para além da universidade e adentra a cultura. Você fez uma observação muito pertinente e que deve obrigar os intelectuais a repensarem o seu lugar na contemporaneidade. No fundo, a universidade no Brasil está sob suspeita, por boas e más razões. As boas razões dizem respeito ao fato de que, durante as últimas décadas, a universidade brasileira concentrou excessivamente uma perspectiva ideológica e política de esquerda. Eu estudo, por exemplo, um autor de direita que fez uma verificação nos bancos do CNPq e mostrou que alguns dos autores conservadores mais importantes do mundo praticamente não são mencionados nas teses de ciências humanas do Brasil. A pessoa que talvez primeiro tenha falado disso, e nem sempre da melhor maneira, foi Olavo de Carvalho. Embora me custe dizer essa frase, eu a digo frequentemente, sem problema algum. Olavo tinha razão nesse ponto. Então a palavra intelectual, entre aspas, hoje é vista sob suspeita de elitismo e concentração ideológica. Esse é o lado correto. O lado incorreto é que normalmente os grupos políticos intelectofóbicos não trabalham com argumentos e usam fake news. Então, a alternativa à elitização do debate intelectual não pode ser a ignorância e a má-fé. A alternativa tem que ser a pluralidade ideológica. Então ele vem aqui e faz uma fala sobre o papel do intelectual público, acadêmico, e sobre por que as universidades estão sob suspeita. E esse é um fato, né? A gente falou aqui também ao longo de todo esse período aqui no YouTube sobre o ataque feito pela extrema-direita à academia, aos intelectuais, aos filósofos, aos pensadores no geral, ao conhecimento, né? E aí ele vem e menciona que ele faz uma investigação, ele trabalha com um autor que observou a produção acadêmica, observou os trabalhos acadêmicos e percebeu que os autores contemporâneos de direita não são mencionados. E aí você tem essa frase, que foi a frase polêmica, que realmente gerou essa reação a essa entrevista, que é dizer que o Olavo tinha razão nesse ponto. Bem, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, né, e aqui a gente retorna também a um tema recorrente, que a gente não pode subestimar a direita, a gente não pode subestimar o impacto, inclusive, do Olavo de Carvalho na inteligência, entre aspas, aqui, da direita brasileira. Ele teve repercussões tremendas em diferentes grupos de direita, inclusive hoje pessoas que são anti-olavistas já foram olavistas no passado. Então, assim, foi um autor que realmente teve uma penetração nesses grupos de direita e nas ideias que eles têm sobre a esquerda e nas ideias que eles têm sobre a universidade, sobre os intelectuais, que ainda perdura e vai perdurar por um bom tempo porque existem os herdeiros do olavismo. Então, o Olavo teve esse impacto, não dá para menosprezar. Já mostrei aqui várias vezes, eu vou ver se encontro aqui, que foi um trabalho feito pelo Pablo Hortelado, mostrando os hábitos de leitura de pessoas de esquerda e de direita no Brasil, e você observa que na esquerda você tem ali diferentes núcleos, né? Pessoas que são marxistas, outros que vão para uma vertente mais progressista, outros mais identitários, então assim, há uma fragmentação na esquerda, e na direita brasileira você tinha uma concentração que passava tudo pelo Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, ele era meio que o gargalo através do qual as pessoas chegavam a outros autores também, e ele se gabava disso, se gabava de ser a pessoa que trouxe lá vários autores conservadores que nunca tinham sido publicados no Brasil antes,
e ele mostra isso para a direita brasileira e amplia o espectro de possibilidades de pensamento sobre a realidade. Então, sim, ele foi alguém que se apresentava como tal e, de fato, ele foi esse gargalo. Ele foi essa pessoa que unificou a direita, pelo menos ideologicamente, durante um tempo, até um ponto que ele começa a virar essa figura aí, quase mitológica, né, e caricata, e de xingar as pessoas. Ele se propôs, acho que em algum momento, a tentar ser um intelectual sério, viu que não seria aceito pela academia, viu que não seria aceito, sabe, pelos intelectuais reconhecidos, e aí ele parte para essa postura polemista e que foi o que consolidou sua carreira como essa figura grotesca do pensamento brasileiro, né? Então, assim, ele foi essa figura. Então, a primeira coisa é que a gente não pode subestimar o papel que o Olavo desempenhou e nem sequer achar que ele fosse simplesmente um idiota, simplesmente um ignorante, porque ele era alguém que tinha muita leitura, só que o modo como ele concentrava isso, o modo como ele analisava as coisas era totalmente, sabe, problemático e enviesado. Então, assim, a leitura que ele faz dos filósofos é ridícula em alguns casos, mas ele tinha essa leitura. Então, assim, ele era alguém que estava lá buscando esses materiais justamente para poder justificar a sua visão de mundo. Então, assim, ele ia pensando as coisas, ia pegando essas informações, ia, sabe, coletando, sabe, citações e autores, ia jogando nessa salada que fazia ali uma mixórdia completa e que faz pouco sentido. Mas é importante a gente entender que, de fato, ele tinha razão em várias questões. Então, assim, aqui a gente vai partir do ponto básico, né, para compreender informações de teorias conspiratórias, de fake news, de falsidades no geral. As teorias conspiratórias e as fake news, elas só colam, elas só fazem sentido para as pessoas porque elas têm um vínculo com a realidade em algum momento. Elas podem ter um ponto ali, né, de contato com o mundo real, porque é isso que dá a verossimilhança para aquela fake news, para aquela teoria conspiratória, e é isso que calca a teoria conspiratória num tipo de verdade, num tipo de, sabe, correspondência com o mundo. Então, se você vai lá e cria uma coisa totalmente mirabolante, que não tem nenhuma conexão com o mundo, é claro que isso não vai colar, é claro que isso não vai ser tão, sabe, interessante e não vai ter tanto apelo com as pessoas quanto algo que tem algum tipo de fundamento. Então o Olavo de Carvalho de fato pensava as coisas. Basta pensar, por exemplo, num caso, né, tem um vídeo no qual ele fala sobre escravidão, sobre como havia toda essa ênfase em relação ao tráfico escravagista transoceânico, né, durante o mercantilismo, com a escravidão dos negros africanos que foram transportados da África para as Américas. E ali ele tentava, talvez no esforço de relativizar o que acontecia naquele período, ele jogava a informação de que os muçulmanos africanos tinham escravos. E de fato tinham. Então assim, ele joga uma informação que é historicamente precisa, que aconteceu, só que nesse processo de fazer isso, ele minimiza o tráfico escravagista das potências europeias para as Américas, ele minimiza esse fenômeno, ao mesmo tempo em que dá a entender, bem, sempre houve escravidão. E aí você perde o caráter de novidade e o caráter de brutalidade específica que havia nesse novo formato de comércio de escravos. Então, assim, o fato de ter havido escravidão na Antiguidade Clássica, na Grécia, sabe, no Império Romano, na Babilônia, no Egito, não significa que essa escravidão da Antiguidade tenha qualquer relação com o modo, com o sistema escravagista que se configurou na modernidade, com as colônias, com as metrópoles explorando colônias e fazendo esse tráfico escravagista. Então, assim, ele fazia isso, ele jogava uma informação correta, existente, né? Ele tinha razão, de fato, os muçulmanos tinham escravos, mas a escravidão islâmica na África não era semelhante ao tipo de escravidão implementada pelas potências europeias na África, transportando para a América. Aí você tem uma informação verdadeira ajudando a formar uma narrativa, a formar uma história ideologicamente calcada na ideia de que era só mais um processo de escravidão, mais um processo de escravização das pessoas, que, bem, sempre fizemos isso. Os seres humanos sempre fizeram isso e ali não tem novidade. E havia novidade. Havia novidade que era ali essa transformação nos modos de exploração e nesse capitalismo incipiente, né, nesse modelo capitalista incipiente que vai levar até o mundo de hoje. Inclusive gerando essa ideia de racismo, né? Gerando essa ideia de uma hierarquia racial na qual, na base, estariam os negros. Então, sim, o racismo nasce a partir disso. Não havia essa distinção racial anteriormente. Não havia essa ideia de que existe uma raça superior e uma raça inferior, que vai levar, posteriormente, a ideias eugenistas, que vai levar, inclusive, a uma teoria racial que vai justificar o Holocausto na Alemanha nazista e outros massacres que aconteceram pelo mundo com minorias étnicas. Então, o fato de ele pensar uma informação verdadeira
não quer dizer que a consequência que ele deriva disso, né, a conclusão que ele tira disso seja verdadeira, ou faça algum sentido. Então, quando o Bosco menciona aqui, o Olavo percebeu isso. O Olavo percebeu que havia esse domínio intelectual da esquerda nas universidades, essa hegemonia cultural nas universidades, nos cursos de humanas, né, que é importante também fazer essa distinção que o Bosco faz, nos cursos de humanas, ou em alguns cursos de humanas. Porque se a gente pensar, por exemplo, sei lá, nas áreas tecnológicas, eu acho suspeito pensar que ali haja uma hegemonia da esquerda nas universidades, ou na área de saúde, medicina, por exemplo, sei lá, odonto, ou se for pensar, sei lá, engenharia, arquitetura, não me parece que haja ali uma hegemonia esquerdista. A gente pode imaginar, sim, a gente pode supor que haja uma predominância nas humanas, até porque ao longo do século XX as ideias de esquerda foram as ideias dominantes, foram as ideias que mais se propagaram, foram as ideias que dialogaram principalmente com as classes trabalhadoras, que dialogaram, talvez de maneira mais importante ainda, com a classe média, com a intelectualidade, e desse modo essas ideias consolidaram e acabaram chegando às universidades com grande impacto. Um impacto muito maior do que as ideias de direita. É fato que as ideias de intelectuais direitistas não entram ou não são tão bem aceitas na universidade. E você tem uma predominância, sim, de professores e de, pelo menos aqui de maneira, sabe, observacional, aqui, falando de experiência própria, inclusive. É claro que a gente percebe que haja uma predominância aí de autores de esquerda e de professores com esse viés. Mas isso também reflete a história do pensamento, né, o modo como esses autores foram consolidando esse espaço durante debates que se deram, né, debate público aqui, debates que se deram ao longo do século XX. Século XIX começando já e século XX. Só para contar uma história aqui pessoal, né, nesse caso aqui, para você entender como se deu isso no meu curso de filosofia, porque meu curso de filosofia na Federal do Paraná não era particularmente de esquerda, assim, eu não diria ali que você tinha nenhuma predominância de professores de esquerda e nenhuma predominância de alunos de esquerda, mas havia ali alguns grupos, né, havia ali alguns núcleos entre os alunos, havia um grupo de seminaristas, havia, sei lá, padres, freiras, seminaristas católicos, né, estudando para fazer filosofia, tinha um grupo de esquerda, de fato, ali, alguns marxistas, alguns mais progressistas, então havia ali um núcleo que era o núcleo do DCE, e havia um núcleo esotérico, do qual eu fazia parte. Quando eu entro na filosofia, eu estava indo na vibe meio esotérica ainda, e aí você tinha esses grupos principais e outros ali aposentados, né, pessoas que estavam fazendo faculdade. Então, assim, havia lá, era um grupinho meio heterogêneo, então não dá para dizer nem de longe que a maioria fosse de esquerda, e nem os professores. Tanto que ao longo de todo o curso, talvez tenha tido, sei lá, 2, 3 disciplinas que voltadas especificamente para autores de esquerda. Um que foi ciência política, que foi basicamente Marx, e depois eu fiz um outro curso que também acho que era ciência política, sobre teoria crítica. Então, assim, você tinha ali um professor ou outro que puxasse mais para esse lado, mas no geral o curso se concentrava sobre autores pré-século XIX, né? Então, assim, boa parte do curso foram os gregos, os latinos, filosofia medieval, filosofia moderna, né, como Descartes, Leibniz, ou seja, autores ali essa divisão entre esquerda e direita como a gente entende hoje. Então, nem sequer fazia parte do debate ali ideológico ou político essa divisão. Só que eu me recordo de um caso em particular, não sei se era uma disciplina de introdução à filosofia política, alguma outra coisa do gênero, filosofia moderna, que a tarefa nossa, né, a prova, seria preparar um seminário. Então, assim, cada um dos alunos teria que escolher um autor moderno e fazer um trabalho sobre ele, né, fazer uma apresentação lá de uns 10 minutos, 15 minutos. E um dos alunos escolheu falar sobre o John Stuart Mill, um autor liberal, bastante famoso, bastante influente também, e o que aconteceu foi uma revolta na sala de aula, assim, muita gente, né, eu não entendia na época por quê, mas muita gente, ou vários alunos, não quiseram assistir ao seminário desse aluno, porque achavam que estava trazendo fascista para a sala de aula. Então, assim, para você ver o teor do negócio. E aí muitos abandonaram a sala de aula, não quiseram assistir, e eu lembro desse burburinho ali, embora o seminário dele tenha sido muito interessante. Então, assim, dá para perceber que já havia isso, estamos falando aqui de 98, 99, né? Então, assim, estamos falando de bastante tempo atrás, já havia uma certa reação, uma certa rejeição a autores de direita sendo debatidos no interior da universidade. Ou seja, um aluno que escolheu fazer isso, né, foi visto com desconfiança, foi visto com repúdio e foi boicotado por outros alunos. Para você perceber como isso de fato deve acontecer, imagino que isso aconteça em outros cenários, imagino que, inclusive, para você fazer um trabalho universitário, se você escolher um autor de direita, talvez tenha dificuldades para encontrar um orientador, mas o fato é esse. Então, assim, aqui um caso anedótico, né? Estou citando um caso que eu observei, que eu vi, mas não há a menor dúvida de que esse é o cenário. Daí você volta à frase dele, né? Que aqui ele se sente obrigado a dizer que o Olavo tinha razão e que ele diz isso com frequência, né? Eu digo frequentemente, ele falou aqui. E aí
O fato de você ter esse cenário, de você observar que haja uma predominância de ideias, de autores, de uma ideologia de esquerda nos cursos de humana, aqui eu estou falando de filosofia, que foi o que eu estudei, mas embora eu possa haver uma predominância disso, que não acho que seja o caso de filosofia, mas pensando no geral nas humanas, embora possa haver isso, a conclusão do Olavo de Carvalho é de que havia uma conspiração esquerdista, de que havia, um monopólio da verdade, e havia uma conexão entre universidade, entre imprensa, entre a mídia, a cultura, havia um domínio cultural que era articulado, não era algo espontâneo, era um projeto de poder, e que isso já era decorrente desse projeto gramscista de dominação intelectual para fazer uma revolução comunista. Então, sim, você partir de um fenômeno que é uma constatação real, havia ou há essa predominância de esquerda na universidade, nas áreas de humanas, você tirar disso e extrapolar para uma conspiração global comunista para a dominação da cultura, isso é ridículo. Então, sim, o Olavo não tinha razão. Ele pode ter observado uma coisa, um fenômeno, mas a conclusão dele é bizarra e é absurda, e não faz menor sentido. Então, quando o Bosco joga isso aqui, ele tenta, ou ele sem querer talvez, ou intencionalmente, não sei, tenta legitimar um discurso olavista que é essencialmente incorreto, é um absurdo, é uma teoria conspiratória, e não faz sentido defender isso. A gente já sabe, depois de tantos anos aqui, a gente já viu, né, o Olavo sendo contestado, refutado, exposto ao ridículo, então não faz sentido defender a ideia de que o Olavo tinha razão em qualquer tópico que fosse. Ele podia estar certo no ponto de partida, ou certos elementos, ou certos exemplos que ele utilizava, mas a conclusão dele sempre era absurda. Acho que não há nenhuma tese olavista que faça sentido quando você observa e quando você a disseca. Então, o Olavo não tinha razão, que fique claro aqui, gente. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa afirmação do Bosco, né? Sobre Olavo ter ou não razão. Se você observou isso, né? Se você for de humanas, por exemplo, se você observou essa predominância de pensadores ou de professores ou de alunos de esquerda no seu curso, como isso se deu, se há alguma rejeição à direita também, né? Se alguém for estudar um autor de direita, vai encontrar dificuldades para fazer isso, como é que você entende isso? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!